quais as principais causas do derrame pleural? É um tema interessante que a gente vê com a relativa frequência no consultório da pneumologia. E aí vou tentar resumir aqui, porque é um capítulo um pouquinho extenso. Mas o que é o derrame pleural? Revestindo o nosso pulmão, tem uma membrana, uma pelezinha bem fina, que a gente chama de pleura, tá certo? E entre a pleura é colada no pulmão, colada entre aspas, ela desliza, né? Porque o pulmão movimenta e ela vai acompanhando. Então, entre a pleura e o nosso pulmão, tem um líquidozinho, né? Um espaço virtual que a gente chama, que tem um líquidozinho que é justamente para facilitar esse deslize da pleura, beleza? Então, o que é o derrame pleural? É quando, por algum motivo, essa pleura está inflamada ou infeccionada e aí, consequentemente, esse líquidozinho, ele aumenta de volume. Ele aumenta o volume do líquido. Consequentemente, o que acontece? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, o líquido aumenta, o pulmão cede espaço para o líquido, né, que está aumentando ali. Então, o derrame pleural geralmente causa dor, pode causar falta de ar, desconforto respiratório, né? Depende muito do tamanho. Geralmente, o derrame pleural começa pequenininho e, a depender da causa, ele vai aumentando até tomar o pulmão todo. Entendeu? Eu já peguei inúmeros pacientes desses meus 20 anos de pneumologia, 21 anos, na verdade, que aqui, ó, o tanque a gente chama de tanque cheio, que tem que ir para drenagem. E quais são as principais causas desse tipo de situação? Eu vou enumerar algumas mais comuns, tá certo? Pneumonia. Pode uma pneumonia dar derrame pleural? Pode. Se for uma pneumonia periférica, que teve contato com a pleura, inflama a pleura e forma o líquidozinho ali e dá o derrame. Então, uma pneumonia pode evoluir com um derrame pleural parapneumônico, que a gente chama, tá certo? E nesse caso, precisa drenar? Geralmente não. Tratando a pneumonia, o derrame é reabsorvido. E a gente só acompanha, mas tem situações que evolui e precisa fazer a drenagem. Evolui até, às vezes, para abscesso, tá certo? Pneumonia. Outra causa muito comum de derrame pleural, tuberculose pleural. Tuberculose, pessoal, é uma doença muito, assim, ela é uma doença, não vou dizer epidêmica, mas assim, bem endêmica no Brasil, né? É muito frequente a tuberculose ainda, é pouco divulgado isso, mas tem muita tuberculose entre nós. E às vezes a tuberculose não infecciona o tecido pulmonar. A bactéria penetra, ultrapassa as defesas imunológicas locais e atinge a pleura. E ali ela inflama e vai provocando derrame. Então o paciente começa a perder peso, uma dorzinha aqui, uma tossezinha seca de vez em quando, uma febrezinha lá adiante, uma dorzinha que vai aumentando. O derrame pleural da tuberculose ela é bem insidioso, é bem lento, não é uma coisa que evolui de semanas, né, de meses. E quando a gente vai investigar, tá lá o paciente perdeu peso, com a febrezinha e com derrame pleural. E aí tem que fazer uma biópsia, porque o diagnóstico desse tipo de derrame é através da biópsia da pleura. Então, tuberculose na pleura é uma outra causa. Câncer, né, também é uma outra causa de derrame pleural. Câncer pulmonar com metástase na pleura, ou então a própria câncer pleural também. Outra causa, doenças cardíacas, né? Pacientes, principalmente os idosos, com insuficiência cardíaca, coraçãozinho descompensado, ele, por mecanismo de pressão, ele acumula líquido, né? O pulmão fica congestionado e acaba transudando o líquido para a pleura, né? E geralmente o derrame pleural na doença cardiológica, ele é bilateral. Na tuberculose é unilateral, na pneumonia, geralmente é no lado que está acontecendo a pneumonia. Outra causa de derrame pleural, as doenças reumatológicas, né? Às vezes com manifestações na pleura também. Então, eu citei aqui as principais causas, né? Então, derrame pleural tem que
procurar o pneumologista para investigar. Uma outra causa, embolia pulmonar também, às vezes uma emboliazinha pulmonar ali, pegou a periferia, deu infartozinho pulmonar, triscou na pleura, forma um líquidozinho. Geralmente é uma coisa mais aguda, de repente começa com uma dor torácica, quando a gente está com um derramezinho, embolizou. Então, eu escutei aqui as principais causas, mas aí é interessante sim procurar o pneumologista, porque aí ele vai aprofundar a análise no seu caso. A pessoa, a seguidora que fez a pergunta, ela acrescentou aqui, ó. E quando não tem nenhuma doença respiratória e acontece derrame pleural? Então, é o que eu falei, não precisa você ter doença respiratória crônica. Tuberculose pode aparecer em pessoa saudável, basta ela dar o azar da bactéria conseguir ultrapassar as defesas locais. Uma pneumonia pode dar numa pessoa saudável também. Não precisa ter asma, não precisa ter DPLC, enfisema pulmonar, entendeu? Então, doença cardíaca pode acontecer, o paciente não tem nada no pulmão e de repente está com derrame pleural. Então, pode acontecer sim em pacientes saudáveis e de repente aparecer um derrame pleural por algum desses motivos. Então, é interessante procurar um pneumologista, porque ele vai direcionar essa investigação e esse diagnóstico, tá certo? É como eu falei, derrame pleural é um capítulo extenso, é o início de uma grande investigação que a gente faz, tá certo? Mas eu citei as principais causas aqui no Brasil. Esse vídeo que você acabou de assistir é um corte de live que eu faço quinzenalmente aqui no YouTube e lá no Instagram. Não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. E lembrando que eu faço atendimento por teleconsulta, videoconsulta, atendimento online em pneumologia para todas as regiões do país e para fora do país. Vou deixar o contato da secretária aqui embaixo para maiores informações sobre a videoconsulta. Eu vou deixar aqui um vídeo cujo tema está relacionado ao que eu acabei de falar aqui para vocês, esse vídeo. Vai lá, curte, comente e compartilha.